A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje, meus amados irmãos, é o nosso terceiro áudio, terceiro estudo, o avivamento, baseado em Abacuque capítulo 3 e o verso 2. Abacuque foi um profeta que ele diz nesse texto, no versículo 2, que ele viu e ele temeu e aí ele profetizou, né? Então, hoje nós estamos no nosso terceiro estudo, o avivamento, meus irmãos. Nós já aprendemos aqui assim a causa, né, meus irmãos? Por que isso aconteceu, né? Nós entendemos um pouquinho sobre a causa, o que causou o esfriamento, e com isso nós entendemos que o pecado, quando ele entra, quando ele aparece, ele causa o esfriamento, né? Agora que a gente já sabe o que causa o esfriamento, a gente agora vai lutar para eliminar o esfriamento, meus irmãos. Já achado o problema, agora temos que eliminá-lo, né? Não dá para conviver com ele, porque as pessoas que percebem que a igreja está fria, elas acabam se acostumando com aquilo. E não pode, meus irmãos, eles têm que lutar contra aquilo, não pode se acostumar. Não vos conformeis com este mundo. Então as coisas que vai nos atrapalhando têm que sair de nós. Elas não podem continuar assim, tomando o nosso tempo, nossos cultos, nosso espaço. Essas coisas não podem acontecer, certo? Bom, já que a gente achou o problema, então a gente agora vai descobrir de como eliminá-lo, né? Vamos lá? Primeiro, separação total de deuses. Por que eu escolhi esse texto? Vamos dar uma olhadinha em Gênesis. No seu capítulo 35, você vai entender. Gênesis capítulo 35, do 1 ao 7. Eu vou ler, diz assim, ó. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Verso 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai os vossos vestidos. Vou parar aqui. Olha só. Primeiro que Deus faz ele lembrar de que Deus era com ele, que Deus ajudou ele. Então agora Deus pede um altar para ele. Mas quando ele for fazer esse altar, é para ele tirar as coisas imundas que estão no meio deles. Então Jacó, ele fala para sua família, ele não está falando para as pessoas estranhas, está falando para sua família. É a mesma coisa aqui que eu estou falando para a igreja. Eu não vou pedir para as pessoas que adoram imagens demoníacas lá fora tirarem as imagens, né? Eu quero que o Espírito Santo liberte-os, eu vou pregá-los. Mas esse texto aqui eu estou falando para a família, então estou falando para a igreja. Tirai do meio de vocês os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai-vos os vossos vestidos. Quer dizer, esse versículo deixa claro que tem deuses estranhos no nosso meio. Tem pessoas que dizem adorar a Deus, mas está cultuando deuses estranhos. Não pode adorar a dois senhores, está entendendo? Não pode. Verso 3. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. Verso 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Meus irmãos, a família tinha deuses estranhos. Como é que pode seguir um Deus e também outros deuses? Não dá, né? Verso 5. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não conseguiram após os filhos de Jacó. Verso 6. Assim chegou a Jacó a Luz, que era uma cidade, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo com ele, que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se manifestou. Deus ali tinha aparecido para ele, né? Quando fugia da face de seu irmão. Ele cumpriu. Você tem um percurso para ir até o altar. Mas para chegar até o altar, você tem que limpar as coisas do caminho.
Deus não falou para Jacó tirar dele, falou para tirar da família que estava com ele, mas a família não andava com ele. Às vezes há coisas no nosso meio que atrapalham, meus irmãos. Tá entendendo? Atrapalha. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente acaba perdendo a vitória, a bênção. Por quê? Porque a gente tem alguma coisa no nosso meio que não convém. Tá entendendo? Então, primeira coisa é separar os deuses, tirar os deuses de nós, né? A segunda coisa, achar sua chama de volta. Achar a sua chama de volta. Como achar a sua chama? Uma chama que se apagou. Vou explicar. Vou usar aqui Lucas 15:8, que vai falar da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Ela acendeu a candeia, varreu a casa e buscou com diligência. Aí ela achou. Ela fez 3 coisas. Ela acendeu a candeia. Então ela vivia em trevas. Enquanto a gente não achar a nossa chama, não colocar de volta essa chama, ficaremos apagados. Então a primeira coisa é tirar os deuses estranhos. Você vai achar, pode ter certeza. A segunda, voltar a procurar a sua chama, que nem a mulher achou, ela procurou. Ela procurou a dracma perdida? Como? Ela acendeu a candeia, então ela estava em trevas. Ela varreu a casa, então estava suja. E buscou com diligência, quer dizer, buscou agora de verdade, com vontade de achar. Tá entendendo? Isso é interessante. 3. Lembrar da onde você caiu. É bom lembrar da onde você caiu. Apocalipse 2:5. Vamos lá? Apocalipse 2:5 fala para lembrar da onde você caiu. Olha que interessante, né? Às vezes a pessoa não quer, mas tem que fuçar o passado aí. Apocalipse capítulo 2 e o verso 5 diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, meus irmãos, Deus está pedindo para se lembrar da onde a pessoa caiu, da onde a pessoa sabe que ela errou. Então, esse tipo de situação, às vezes, acaba acarretando uma coisa assim, sabe? A gente deixa passar. Ah, eu caí, tal, deixa pra lá, não quero lembrar. Só que é ali que está a nossa vitória, tá entendendo? É ali. Então, se você lembrar de onde você caiu, se arrepender, aí você começa a praticar as boas obras. E praticando as boas obras, você agora será visitado por ele, será abençoado por ele. Deus quer fazer essa mudança na minha e na sua vida. Deus quer fazer com que isso aconteça. Deus quer com que as coisas ocorram bem. Mas para isso, meus irmãos, é necessário mudar as suas atitudes. Eu falei aqui para você 3 coisas interessantes de como você pode eliminar um esfriamento, né? O esfriamento vem por causa do pecado. Se o esfriamento chegou por causa do pecado, significa o que eu falei em Gênesis capítulo 35, 1-7. Tem deuses estranhos no meio de nós. Se o esfriamento chegou por causa do pecado, significa que nós perdemos a nossa chama, apagou a nossa chama. Procuremos ela de volta igual a mulher que procurou as 10 dracmas. E se o pecado fez a gente esfriar, ou a igreja esfriar, lembremos então de onde a gente caiu, para que a gente possa voltar atrás e fazer conforme o desejo, a vontade do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que não é fácil para ninguém vai querer fazer isso assim de imediato, vai achar que é bobeira do pastor estar falando isso. Escuta, Deus quer mudança total. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer abençoar a sua vida. Mas para que isso aconteça, você vai ter que mudar. Você vai ter que aceitar as condições de Deus, não as suas. Porque as condições suas não favorecem a você, mas as condições de Deus favorecem sim. Deus só tem um bom pensamento de você, ele mesmo diz: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Então, procura fazer conforme foi ensinado, conforme foi colocado a você. Só assim a vitória vem.
e o esfriamento será distanciado. Amém?